Boa tarde, pessoal. A gente só vai aguardar 2 minutos para ver se mais pessoas vão entrar e a gente já inicia, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar aqui então nosso webinar, né? Vamos falar aí sobre como impulsionar a eficiência operacional, aprimorando a maturidade no uso do ERP. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Intor Week, né? É uma satisfação para nós poder estar palestrando aqui com vocês nesse evento. Vou começar aqui me apresentando, tá? Meu nome é Giovanni Martins, atualmente estou como coordenador de serviços TPG, né? Tenho minha formação aí na área de segurança da informação, já com uma experiência aí de mais de 14 anos no ERP Wintor e mais de 7 anos trabalhando aí na parte de gestão de equipes aqui na TOTS. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alex, sou especialista hoje de serviços. Pessoal, vocês escutam bem? Conseguem mandar um joinha aí se o áudio está saindo ok para vocês aí? Beleza, dando joinha. Tá, beleza. Então, eu estou como especialista de serviços hoje, eu sou formado em administração de empresas, já estou com 18 anos de experiência de mercado, 15 anos atuando com o Intor. Eu já fui palestrante de CCC, então quem é PC Sistemas aí lembra que lá atrás a gente tinha um circuito de capacitação de clientes, eu era um dos palestrantes também. Tem algumas especializações aí, controladoria, desenvolvimento humano, coaching, neurociência e liderança. Sou ganhador do ILP da TOS de 2020, construtor do TPG desde 2017 e hoje sou especialista em verbas, compras, comercial, metas e comissões. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Coelho, sou especialista de serviços aqui do time de TPG. Tenho formação em redes de computadores e sistemas de informação com graduação, mais de 11 anos de experiência de mercado, 9 anos atuando com o Intor, duas especializações das mesmas que o Alex tem, né, em gestão de negócio e liderança e gestão empresarial, consultor de performance desde 2019 e especialista no Intor, no módulo financeiro, varejo e farma. Pessoal, falando um pouquinho sobre a nossa agenda durante esse momento, nós vamos iniciar aí falando o que é a ferramenta TPG. Em seguida, nós vamos falar aqui com as situações que devem, né, ser evitadas. Depois, nós vamos falar sobre o nosso modelo de atendimento, sobre o TPG é igual a gestão, Big Numbers e, por último, vamos falar aí sobre as inovações. Então, o que é o TPG? Eu vou começar falando rapidamente aí o que é o TPG. O TPG ele é uma ferramenta, né, o TOTUS Performance Gestão, ele é uma ferramenta de gestão desenvolvida pela TOTUS que tem como objetivo mapear e monitorar os processos da RP Wintor com base nas boas práticas de mercado. Ele é uma ferramenta que também era conhecida antigamente aí como MyAudit, né? Algumas pessoas conhecem como MyAudit, e é uma plataforma web bastante intuitiva, que hoje acompanha mais de 600 pontos críticos da operação dentro do Intor. E ele é uma ferramenta que não só apoia a auditoria, mas também faz uma gestão preventiva do negócio. O ponto forte dessa ferramenta é a flexibilidade. Além das regras disponíveis nessa ferramenta, a empresa pode criar regras personalizadas que vão monitorar algumas situações específicas da sua operação. E isso garante que o TPG ele seja totalmente adaptável à realidade de cada cliente. E para a gente falar hoje sobre o TPG, é importante a gente trazer aqui, nós trazermos os 5 principais pilares que hoje nós trabalhamos na consultoria. Então, primeiro, a evolução constante do nível de maturidade de gestão da empresa, que é essa maturidade de gestão. Então, ele refere-se ao nível de desenvolvimento e eficácia dos processos da empresa, abrangendo sua capacidade de planejar, organizar, executar e controlar as atividades. Hoje, já trazendo para vocês, nós estamos com um trabalho junto à fábrica para melhorar e automatizar a questão das funcionalidades que nós temos hoje dentro da ferramenta. Então, essa maturidade de gestão, através dessas funcionalidades, ele vai trazer para o cliente, o usuário, qual que é a maturidade que ele tem hoje dentro do RP. E essa maturidade, a partir do momento que algum processo é implementado dentro da empresa, essas funcionalidades já vão trazer esse novo percentual de maturidade.
E não só isso, nós vamos fazer um benchmark com o mercado. Então, um mercado, um exemplo, para o meu segmento, o mercado hoje trabalha com a maturidade de gestão de 72%. Então, vai trazer qual que é a maturidade da sua empresa hoje, um exemplo, 43%. O mercado está com 72% e os melhores clientes dentro do seu segmento está com 84%. Então, nós vamos conseguir trazer isso agora dentro da ferramenta, que é um trabalho que nós estamos junto à fábrica para trazer essa visualização para o cliente poder trabalhar e melhorar essa maturidade do RP dentro do seu negócio. A monitoria de processos críticos monitora os pontos operacionais críticos do dia a dia da empresa. Ou seja, são os pontos de auditoria que são criados lá de acordo com as boas práticas do mercado. Lá na frente, o Marcos vai falar um pouco sobre a questão da reforma tributária. Então, de acordo com as boas práticas de mercado, nós já estamos também trabalhando na criação de auditorias voltadas para a reforma tributária. Nós temos a questão da automação, que é a identificação e orientação na implantação de funcionalidades aderentes ao seu processo, nas quais não estão sendo utilizadas. Então, é sobre as funcionalidades, qual que é o impacto do painel de gestão que vai ter as funcionalidades, qual que é o impacto hoje que você tem de algum processo não estar implementado na sua empresa. Exemplo, você tem lá um processo de contas a pagar que hoje é feito extremamente manual, o usuário vai lá no DDA, paga título a título no DDA, sendo que hoje nós já temos o CISPAG, que é um processo automatizado do contas a pagar. Então, nessa nova reformulação que nós vamos trazer para a parte das funcionalidades, o cliente vai conseguir ver que aquele processo não está implementado na empresa dele e, consequentemente, o consultor já vai apoiar nessa automação dos processos. Questão da segurança, que é a revisão dos parâmetros gerais e acessos individuais, que define as regras de negócio e alçadas dos usuários. Então, na questão da segurança, ele faz a validação de todos os processos, de todos os parâmetros da presidência, parâmetros também da 530, onde você vai validar se o usuário que tem acesso àqueles parâmetros, aquelas permissões, deveriam ou não estar tendo acesso a isso, que possivelmente ele pode estar tendo acesso a informações sigilosas da empresa. E por último, que é o nosso último pilar não menos importante, que é a visibilidade, a avaliação dos principais indicadores de performance, que no caso, nós temos diversos indicadores hoje dentro da empresa, então nós temos agora também, que o Marcos vai falar um pouco mais à frente, dos indicadores de performance, de índice de liquidez, de EBITDA, PMR, então esses indicadores vão dar uma assertividade maior na tomada de decisão dentro do negócio. Vamos falar um pouco sobre as situações a serem evitadas. Então, o que devemos evitar hoje no atacado, distribuidor e varejo, tá? Então, vamos trazer aqui o que é comum para todos os segmentos, independente se o seu segmento é atacado, distribuidor e varejo, o que é comum, o que vocês deveriam evitar para ter um controle melhor dentro do seu negócio. Então, nós temos ali o baixo controle de fornecedores, que aqui entra a questão dos adiantamentos, da falta de gestão de verbas. Então, hoje, a questão da verba hoje ela é um caso extremamente importante dentro do negócio. Tem clientes hoje que conseguem gerir tanto bem as verbas, que as verbas hoje pagam todas as despesas fixas e operacionais no negócio. E a margem de lucro que o cliente tem nas vendas é o que ele consegue trazer de rentabilidade mesmo para o negócio. Então, essa questão da gestão hoje, tanto dos adiantamentos, que acontece muito, nós pegamos muito aqui na consultoria, de o cliente do usuário fazer um adiantamento, não fazer o vínculo correto desse adiantamento, depois o financeiro paga de novo o fornecedor que já tinha sido pago com adiantamento. Então, aí nós estamos tendo uma despesa duplicada. E a questão das verbas, que hoje nós podemos colocar aí que são pouquíssimos clientes hoje que conseguem trabalhar e gerir muito bem essa questão das verbas. Temos as falhas na precificação, erro na formação do CMV, a questão dos custos, validação de margem ideal, margem mínima, margem zero. Então, isso hoje é importante. A consultoria nossa hoje entrega isso bem assertivo para o cliente, validação dos custos. Todos nós sabemos que quando eu tenho um custo um produto com a entrada de um custo incorreto, eu vou ter lá a formação da minha precificação também incorreta, formação de CMV incorreta, consequentemente, apuração de lucratividade incorreta também. Então, é importante que
essas validações sejam mais assertivas possíveis para que o usuário consiga ter essa precificação mais assertiva e, consequentemente, ter ali a margem de lucro desejada. Temos a questão do ciclo financeiro ineficiente. Então, quanto maior for o ciclo financeiro, maior será a necessidade de capital de giro para manter as operações em funcionamento. Então, essa questão do ciclo financeiro é o intervalo de tempo em dias que decorre entre a data em que o fornecedor são pagos até a data em que a empresa recebe pela venda do produto. Então, quanto maior eu comprar o prazo do meu fornecedor e receber a menor, eu tenho um ciclo financeiro mais eficiente dentro do meu negócio. Então, é importante que sejam validados, que isso seja trabalhado da melhor forma possível dentro da empresa para que a empresa tenha essa liquidez mais assertiva. A falha nos cálculos de custos e impostos foi o que eu falei anteriormente. Então, a questão do custo calculado incorretamente, nós vamos ter, sim, uma apuração de margem correta, precificação incorreta, formação de CMV incorreto. Dentro da falha no cálculo dos custos aqui impostos, eu trago um ponto que poucos clientes costumam se atentar, que é a diferença entre o estoque gerencial e contábil. Então, nós pegamos muito aqui na consultoria o cliente que não trabalha com as verbas aplicando em custo, mas ele tem um custo médio financeiro, custo real, diferente do cálculo do custo contábil. Quando nós vamos analisar o estoque, como está diferente entre o gerencial e contábil, o sistema, consequentemente, vai fazer um cálculo diferente para ambos os custos. Então, é importante que esse ponto também seja evitado. Vamos continuar. O outro ponto, não acompanhar o comportamento do consumidor do mercado. Então, não observar as mudanças de hábitos de consumo, ignorar as tendências de mercado, não atualizar produtos, serviços ou estratégias conforme as novas demandas. Então, quando eu não estou atento para isso, quais são os impactos? Eu tenho perda de relevância no mercado, tenho queda nas vendas, dou vantagem para os meus concorrentes e também tenho dificuldades na inovação dentro do meu negócio. Metas estabelecidas de forma irreal. Essas metas estabelecidas de forma irreal, ela impacta muito a equipe comercial, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma meta que ela é uma meta que o comercial não vai conseguir bater essa meta, eu gero uma desmotivação na minha equipe comercial. Então, é importante que essas metas também sejam desenhadas da forma mais real possível para que a empresa consiga bater suas metas macro, né? A falta de controle de custos operacionais. Então, essa falta de controle, eu falo muito para os clientes na questão dos custos fixos e operacionais que eu tenho dentro do meu negócio. Lembrando que esses custos fixos e operacionais, eles precisam estar sendo incididos lá na minha precificação. Então, eu preciso considerar eles na minha margem ideal para que eu tenha a minha margem líquida no final, lá na 124, a margem líquida que realmente o empresário quer ganhar. Então, eu preciso ter esse controle de todos esses custos, de ter esse percentual hoje desses custos para que eu tenha essa margem líquida real na apuração final lá na rotina 124. E por último, e não menos importante, focar os esforços apenas em ofertas e preços baixos. Por quê? Porque quando eu só trabalho com promoção e ferramenta de atração, eu perco a exclusividade, eu foco muito em preço. Então, eu deixo de focar em benefícios como qualidade, atendimento, inovação ou experiência do cliente. Experiência do cliente hoje, ela é um ponto, vamos dizer assim, que todas as palestras, tudo hoje fala sobre isso, experiência do cliente, porque o cliente, ele está disposto a pagar pelo produto, mas ele quer ter uma experiência bacana. Ele quer ter um vendedor que atende ele bem, ele quer ter a entrega naquele prazo que foi acordado, ele quer ter aquele preço que foi negociado. Então, essa experiência do cliente é importante também ser levada em consideração. Próximo. Há falhas na margem de lucratividade. Então, eu falei anteriormente, questão do custo impacta nessa falha da margem, formação do CMV, apuração de lucratividade. Importante que o cliente parametrize corretamente a margem ideal que ele quer ter, a margem mínima de lucratividade que ele aceita receber e também ali a margem zero, que é a margem ali que normalmente o cliente acha que ele está empatando, né? Que ele está vendendo e empatando, mas na verdade ele não está empatando, ele está tendo sim
uma perda, porque na margem zero ele não considera as despesas fixas e operacionais, então ele está reduzindo a margem de lucro dele. O controle ineficiente de estoque, importantíssimo, né? Eu ter a compra mais assertiva dos meus produtos, verificar a questão do lead time do meu fornecedor, controlar ali o giro desse produto para que esse produto não possa vencer no meu estoque e gere avaria. Depois eu tenho um transtorno ali com o meu fornecedor. As falhas básicas focadas na experiência do cliente, que é um atendimento ruim, desatento, falta de comunicação ali com o meu cliente, a demora na entrega do serviço do produto que eu falei anteriormente. Então, tudo isso está envolvido hoje na questão da experiência do cliente e a falta de prevenção a perdas, que é furtos, erros operacionais e administrativos, que isso acaba aumentando e muito as minhas despesas fixas e operacionais. Agora nós vamos falar aí sobre modelo de atendimento. Como é que a gente trabalha aqui no TPG hoje? O TPG por si só ele não faz milagres, né? O que realmente gera valor é o nosso modelo de atendimento que nós estruturamos junto com o nosso cliente. É aí que a nossa parceria entra em cena. Encontros, tal como encontros semanais, encontros periódicos. A frequência de encontros com o consultor ela pode variar. Hoje a gente trabalha aí com 2 atendimentos, 4 atendimentos, 6 atendimentos, 8 atendimentos ou até mais. Isso o que vai definir esse número de encontros é a necessidade do cliente, o cenário que o cliente se encontra. Qual é a necessidade que o cliente tem? E esses encontros eles são dedicados a revisar resultados e alinhar os próximos passos. Planejamento do escopo de trabalho. O consultor, na medida que ele começa o trabalho do TPG, ele começa entendendo o cenário atual da empresa, as dores, as necessidades da operação, e a partir disso ele monta junto com o cliente um plano de ação personalizado para identificar em quais frentes ele vai começar a atuar junto com o cliente. Avaliação de pontos críticos falhos. Com o TPG, a gente consegue identificar, monitorar os principais pontos falhos dos processos dentro da empresa. E, se necessário, nós criamos auditorias personalizadas e ajudamos o cliente a tratar situações específicas dentro da empresa. Como o Alex mesmo falou, em alguns momentos talvez você não esteja fazendo ali um controle eficiente das suas verbas. Então é aí que a consultoria entra para poder te ajudar a trabalhar em cima da avaliação do ponto crítico e também fazer uma consultoria ali personalizada de forma a resolver o seu problema. E foco em performance e segurança financeira. Então, o TPG é mais do que identificar falhas. Nós acompanhamos os impactos nos indicadores de performance, de perda financeira e segurança operacional. Tudo isso aí reforçado com gráficos, com follow-ups feitos com a gestão da empresa, para garantir que o nosso plano de ação e as melhorias realmente possam avançar. O TPG é uma ferramenta muito poderosa, mas o diferencial é de como essa ferramenta ela é utilizada, aliada à consultoria de consultores experientes que conseguem agregar valor aí ao seu negócio. Vou colocar bem porque tá. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a pontinha do iceberg, né? Alguns processos críticos que tratamos junto aos clientes em consultoria. Sempre costumo perguntar aos clientes, né, qual que é o principal objetivo que a empresa tem para eles, né? Em grande parte, né, vocês podem até responder aí no chatzinho aí, que no finalzinho a gente vai dar uma olhada, é uma provocação, né? Qual que é a finalidade da empresa hoje para vocês? A grande maioria fala que é gerar lucro ou dinheiro no bolso, né? Pensando nisso, né, todos os nossos pontos, todos os nossos processos, todos os nossos atendimentos, a gente foca bastante em trabalhar isso junto ao cliente. Então, quando eu falo de lucro, eu tenho que pensar em CMV. E se eu penso em CMV, eu penso em margem, precificação, né? E assim a gente vai seguindo. Hoje, os nossos processos a gente classifica em departamentos, né? Nós dividimos em alguns departamentos. A gente trouxe aqui alguns pontos, né, específicos que têm mais impacto aí dentre as consultorias. Então, dividimos aí no compras, fiscal, comercial e financeiro. Vou passar alguns para vocês aqui
e alguns cases que a gente pega dentre as consultorias. O primeiro ponto ali na parte de precificação de produto, nós temos o ponto de auditoria produtos com diferença entre o CMV e a incidência tributária. Esse é um ponto de auditoria que identifica para a gente qual que é a carga tributária que esse produto tem hoje parametrizado dentro do INTOR, seja ele na tributação por região ou tributação por estado, usando a rotina 271 ou 574, né? E compara qual que é a formação do CMV, se tem divergência entre ambas as situações. Esse ponto de auditoria ele foi criado em conjunto com uma necessidade de um cliente, onde ele trouxe para a gente uma tabela de preço de um concorrente, né, e explicou para a gente que o concorrente trabalha com a mesma margem que ele, porém ele conseguiu precificar o produto a menor. E a gente caiu, né, para dentro da consultoria e foi analisando e entendendo o que estava acontecendo, revisando parametrização de custo contábil, custo anterior, crédito disso, crédito daquilo, e identificou que o problema estava na formação do seu CMV. É o primeiro ponto que a gente tem pego bastante, nós temos pego bastante em consultoria, é a parametrização da exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS. Então, o cliente ele tem o hábito, né, de parametrizar o INTOR para excluir o ICMS da base no livro fiscal, mas não faz esse processo de exclusão dentro do seu CMV. Em teoria, se a gente for realizar a conta, eu teria que pegar o meu percentual de ICMV no lucro real de 9,25 e deduzir a alíquota de ICMS que eu estou destacando, seja lá com redução ou não. E o segundo ponto, através desse mesmo processo, dessa mesma necessidade do cliente que a gente identificou, é a parametrização do CMV das bonificações. Hoje, as bonificações, a gente não tem direito a crédito, porém, logicamente, também não deveríamos debitar isso, né, na saída. E se eu não parametrizo hoje dentro do INTOR o CMV das bonificações, elas vão deduzir o meu valor de venda e reduzir minha margem de lucratividade, que apresenta para mim lá na rotina 111, na 124, na 146. Então, foi dois processos que a gente conseguiu identificar e surgiu a necessidade de criar essa regra e descobrimos o porquê que o concorrente dele conseguia precificar menor, mantendo a mesma margem. O segundo ponto é um ponto de auditoria que eu costumo brincar bastante, né, dentre a consultoria com os clientes, né? Pedido de compra com data de emissão igual à data de entrada nos últimos X dias. Pode ser data de igual ou data maior. Quando a gente tem esse cenário, a gente perde previsibilidade de contas a pagar no fluxo de caixa. Então, se o meu comprador ele não digita o pedido de compra no ato da negociação, eu não consigo prever esse contas a pagar no meu fluxo de caixa. Eu perco previsibilidade de compra, qual é a quantidade de produtos que eu tenho a receber desse fornecedor que tem em trânsito, né? Eu não consigo usar sugestão de compra hoje dentro do INTOR. E, logicamente, né, o comprador ele faz ali 20, 30, 40, 50 pedidos ao dia. Eu posso negociar com o meu fornecedor 100 unidades a R$10, ele pode me mandar 50 a 20. Se eu não tenho esse pedido de compra digitado, eu vou bater o valor total da nota, deu R$1.000, deu R$1.000. Só que a quantidade que eu vou receber é muito menor. Então, isso acontece bastante, principalmente nas notas bonificadas, né, onde o fornecedor ele tem a necessidade ali de faturar com um valor menor para pagar menos imposto, né, falando de ICMS. Da parte de auditar a aplicação de verbas, o Alex reforçou bastante que hoje o processo de verbas é um processo muito importante dentro do gestão, principalmente para clientes agora, né, com a reforma tributária. A cada dia que passa, a nossa margem está muito mais apertada. Quem trabalha com produto commodities, que é ou PMC, PF, que eu tenho precificação, eu não posso precificar com preço a maior, eu tenho que ganhar aonde? Na compra. Se eu compro bem, eu garanto uma margem maior. Então, hoje, se eu quero mensurar e visualizar as bonificações dentro do INTOR, no meu gerencial, eu preciso fazer o processo de aplicação de verba, seja dentro do meu CMV, né, ou dentro do meu custo que vai incidir dentro do meu CMV, ou como receita no resultado operacional na 124. Se eu não faço processo de aplicação, eu não consigo mensurar isso. A parte das verbas aplicadas e não recebidas, recebimento de verba, ele vai gerar para mim um ativo no meu balancete, né? Se eu tenho um ativo, um ativo que é ineficiente, que é inexistente, eu tenho evolução do meu PL na 117 de maneira incorreta,
estou achando que eu estou tendo a evolução do meu patrimônio líquido e não tenho, porque, em tese, esse processo deveria ter sido realizado dentro do entorno, não foi feito. Foi feita a inclusão da verba, eu não fiz a baixa, né? E esses pontos, eles vão ter impacto lá dentro dos cards financeiros, que foi essa melhoria que a gente vai apresentar para vocês ao final. Se eu não trabalho bem dentro do entorno, eu não tenho informações íntegras dentro dos relatórios gerenciais. Da parte fiscal, temos os dois primeiros pontos, né, referente a crédito de PIS e COFINS e crédito de ICMS no custo. Se o cliente for lucro real, a gente entende que o ICMS, né, como boa prática, a gente tem que creditar custo e debitar CMV. Assim, eu tenho, por produto, uma margem de lucratividade já deduzindo esses impostos. Então, eu sei, esse produto que é monofásico, qual produto dos que é monofásico me dá mais lucro, qual produto dá menos lucro. E se tratando de PIS/COFINS, né, especificamente aos clientes que são do lucro real, cliente que é lucro presumido, ele não tem direito a crédito PIS/COFINS, mas o cliente que é lucro real, que é 99% da nossa base, o ideal é também creditar esse ICMS no custo dele estar no CMV, também fazendo o processo de exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, seja na entrada, seja na saída. Trabalhando dessa forma, a margem apresentada para a gente dentro do entorno é uma margem mais assertiva, eu consigo apurar isso dentro do entorno e saber qual produto me dá mais lucro, qual produto dá menos lucro. Eu estou gastando um esforço em um produto que eu tenho pouco giro, mas a margem é maior ou o inverso? Então, abre um leque de grandes possibilidades de análise para a gente fazer dentro do entorno. O terceiro ponto, né? Produtos com ST na entrada e apropriação do crédito de ICMS, créditos indevidos. O problema que a gente tem aí é em autuações e notificações tributárias. A gente tem o inverso também, que é produtos com ST na entrada e débito de ICMS na venda. A gente sabe que hoje a gente tem um benefício fiscal de produtos que eu tive ST na entrada para vendas estaduais. Eu não preciso ter o destaque de ICMS, né? A não ser que tenha uma legislação, um benefício fiscal muito específico para não incidir isso. E a gente faz essa auditoria porque débito indevido é imposto a maior, né? Da parte de PIS/COFINS, validamos a parte de cadastro, né? Então, a gente tem uma melhoria bacana que está por vir aí, que é o book tributário, eu vou falar lá na frente, que vai trabalhar em conjunto com esse ponto de auditoria. Aparentemente, eu trago para vocês aqui produtos com crédito de PIS diferente do débito. Se eu sou um cliente lucro presumido, eu só tenho débito, não tenho que ter crédito. E se eu sou um cliente lucro real, é 880. Produto que ele não é monofásico, ele tem direito a crédito, eu tenho que ter na entrada, tenho que ter na saída. Então, essa regra, ela traz essa visibilidade para o fiscal analisar. Então, assim, eu tenho maior eficiência no meu crédito, quanto maior o meu crédito, menor o imposto que eu vou pagar, e quanto menor o meu débito também. Notas fiscais com erro na base de cálculo de crédito PIS/COFINS, a gente consegue hoje parametrizar o TPG para calcular para a gente qual é a base ideal, e com base nisso ele olha as movimentações e identifica. Essa nota aqui faltou IPI na base, essa aqui faltou ST-guia. Então é bem prático, tá, pessoal? Do financeiro, a gente tem contas a pagar vencidas com mais de 7 dias. Lembrando que esses pontos totalmente flexíveis. Se eu tiver necessidade de analisar 7, 14, 21 dias, eu posso customizar o ponto para fazer essa análise. E aqui a gente traz essa visão para o gestor, ele conseguir identificar qual é o impacto que eu tenho no meu fluxo de caixa. Como que eu consigo hoje utilizar um dos nossos pilares, que é a parte de maturidade dentro do entorno, né? Como eu consigo usar as rotinas do módulo gerencial se eu tenho contas a pagar ineficiente e inexistente? Hoje, grande parte dos clientes que a gente começa a trabalhar, eles têm ocorrências nesse ponto, com mais de milhões, né? E aí isso passa despercebido pelos usuários. Da parte de adiantamento fornecedor também, um impacto muito grande. O adiantamento a fornecedor, ele entra como um ativo, vai reduzir o meu PL na 117. Parte de limite de crédito também. E é isso, pessoal. Vou passar para o próximo ponto aqui. Esse foi um pouquinho dos processos que a gente traz para vocês durante a consultoria. Quer complementar? Eu quero só falar sobre o ponto aqui, aplicação de verbas em fornecedores com radical de CNPJ diferentes. Ali está, entre parênteses, rebaixo de custo. Por que esse ponto hoje ele é um ponto importante? Porque a partir do momento que eu tenho uma verba de um fornecedor que não é do mesmo grupo de empresa e utiliza essa verba em outro fornecedor, aplicando uma rebaixa de custo, eu distorço a análise de rentabilidade daquele fornecedor lá no balancete
do boletim financeiro na 117 e também lá no ABC de estoque na 101. Então, às vezes, o cliente hoje que já tem uma maturidade, ele costuma analisar se aquele fornecedor hoje ele é rentável ou não dentro do meu negócio. O que é um fornecedor rentável? Que a mercadoria dele, o produto dele, vende a ponto dele mesmo se pagar. Então, o valor de estoque vai ser menor do que o valor do contas a pagar. Então, quando eu faço uma rebaixa de custo usando uma verba de um fornecedor em outro fornecedor, eu posso maquiar esse resultado, porque às vezes a diferença é tão pequena que aquele fornecedor não está me dando rentabilidade, que quando eu aplico essa verba, aquele fornecedor passa a me dar um resultado irreal, falando que aquele fornecedor é rentável para o meu negócio. E aí eu posso estar maquiando esse tipo de análise gerencial dentro da minha empresa hoje. Perfeito. TPG e gestão. Entendemos que hoje, pessoal, o TPG mais a consultoria, ele é uma parceria estratégica para as empresas. Não é apenas uma tecnologia, né? É gestão madura. E hoje um ERP que não tem gestão madura, ele se torna apenas um repositório de dados. Então, eu tenho dados em rotina X, dados em rotina Y, mas o que fazer com esses dados? Né? Qual que é a melhor maneira de analisar esses dados? Esses dados estão corretos, estão íntegros? Eu não consigo ter uma visão de BI se eu não tenho dados assertivos. Passar? Então, indo nessa linha que o Marcos falou, o que eu falei para vocês que é um dos pilares nossos, né, da consultoria do TPG hoje, que é entregar uma maturidade de gestão, que é entregar para o cliente mais funcionalidades, mais implementação de processos, mais correção de processos que não estão assertivos. Isso tudo para que o cliente tenha essas visões nas rotinas do módulo 1 das rotinas do plano de voo. Boletim financeiro 117, balancete gerencial 124, fluxo de caixa na 139 ou 154, apuração de lucratividade. Então, essa maturidade, ela vem de acordo com a consultoria. Então, eu vou até tirar vamos dizer assim, uma coisa que às vezes fica muito para o cliente, que a consultoria do TPG, ele vai trabalhar somente aquilo que está apontando nas auditorias, não só aquilo que está apontando nas auditorias. A gente vai trabalhar implementação e correção de processos. A gente vai trabalhar tudo aquilo que hoje o cliente queira trazer para dentro da consultoria. É claro que quando o consultor está trabalhando ali um contas a pagar vencidos com mais de 7 dias, um adiantamento que está pendente de 2011, uma verba que está lá desde 2001, que nunca foi aplicada, nunca foi recebida, mas já teve essas tratativas gerencialmente, entre aspas, porque normalmente o controle está muito mais paralelo em planilhas, o consultor, querendo ou não, ele está refletindo em correções de processos para dar essa informação mais assertiva para o usuário. Por quê? Porque quando eu corrijo um conto a pagar vencido de muito tempo, ele reflete onde? Lá no meu boletim financeiro. Quando eu faço a correção das verbas, reflete também no meu boletim financeiro. Então, as auditorias hoje, e é importante frisar isso para que vocês entendam, 90% das auditorias que nós temos hoje dentro do TPG, que são mais de 600, as correções e as tratativas, elas vão refletir em informações mais assertivas para a tomada de decisão nas rotinas do plano de voo. Com isso, vai ter sim uma evolução da maturidade de gestão. O consultor vai apoiar na implementação e correção de processos. Quer implementar um processo de verbas multifilial, quer implementar um processo de giro customizado, quer implementar um processo do CISPAG, baixa de contas a pagar, de contas a receber de cartão de crédito. Tudo isso hoje está dentro do escopo de entrega da consultoria do TPG. Consequentemente, eu vou ter dados mais assertivos no plano de voo para a tomada de decisão e também o consultor ele tem expertise para apoiar na criação de relatórios personalizados. Seja ele esses relatórios automatizados no TPG, que lá tem o envio das agendas, dos relatórios semanalmente, diariamente ou mensalmente, ou até em relatórios personalizados na 800. Então, o escopo de entrega hoje do consultor TPG, ela vai muito além da ferramenta. A ferramenta ela vai dar um apoio, um direcionamento, mas a demanda é sempre a demanda que o cliente quer tratar dentro da consultoria.
Então, reformulando, pessoal, o TPG, né, ele não só é igual à gestão, mas mais que isso, ele é gestão com foco em resultado. Vou passar para vocês um pouquinho dos nossos big numbers. Então, atualmente a gente tem mais de 400 clientes em todos os estados do Brasil. Então, mais de 600 regras no padrão, regras que atendem aí todos esses clientes de todos os anos de atividade de todos os estados. Mais de 2.500 regras personalizadas, né? A gente tem por padrão 600, mas o cliente ele pode personalizar junto à consultoria ou não, né? Ou internamente ele pode customizar. É um processo que muitos clientes estão utilizando hoje para automatizar envios a indústrias, principalmente os clientes farma. Temos mais de 4.000 usuários ativos no portal, mais de 1.000 agendamentos mensais e chegando ali quase em 1.500 agendamentos mensais, que são os envios de e-mails de forma automática que a ferramenta envia. Vou passar um pouquinho para vocês das inovações, né? O que a gente entregou agora recente, o que está por vir. Então, beleza, pessoal. A primeira inovação, os indicadores financeiros, né? A gente vem quebrando a cabeça com essa inovação aí já tem um tempinho, mas graças a Deus agora está liberado. Esses indicadores financeiros, é uma telinha que a gente tem de cards de indicadores que representam para a gente, que mostra para a gente qual que é a saúde financeira real da empresa. Qual é a dificuldade, né? Esses indicadores, a controladoria, clientes que têm controladoria, utilizavam dados contábeis para a realização e formulação desses indicadores. Porém, a gente sabe que, na prática, em consultoria, nós pegamos aqui um déficit de 30 dias de contabilização dos lançamentos, né? E no comum isso pode chegar até 60, 90 dias. Então, como eu vou utilizar hoje dados contábeis para uma tomada de decisão? Isso fica inviável. Então, tivemos a ideia de criar esse dashboard, né, essa telinha, com indicadores financeiros usando dados gerenciais, que é dados do plano de voo. Então, estamos utilizando informações da rotina 117, de ativo, passivo, da rotina 124, e as demais rotinas do plano de voo, inadimplência, lá da 120. E hoje esses cards, a gente pode classificar eles em algumas categorias, né? Temos indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, de rotatividade, retornos e prazos. Os de liquidez, a gente entende que quanto maior, melhor, né? Que é dinheiro em caixa, de endividamento, quanto menor, melhor. E eu vou dar alguns exemplos aqui, uns 2 exemplos para vocês do que a gente tem lá dentro da telinha dos indicadores financeiros. A gente tem hoje, por exemplo, o indicador que ele traz para a gente o ponto de equilíbrio, é um indicador de segurança, ele mostra para a gente o quanto a gente precisa vender para que as minhas receitas elas se igualem aos meus custos, né, e eu não tenha prejuízo. Então, a gente chama isso de margem zero hoje dentro do Intor. Tem também alguns indicadores de liquidez imediata, liquidez geral. O que esse indicador mostra para a gente? Né? Qual que é a capacidade que a minha empresa tem de cumprir com as obrigações de curto prazo, usando os meus ativos de curto prazo. O que seria um ativo de curto prazo? A ferramenta é flexível, os indicadores eles ficaram flexíveis. Eu posso definir que o meu ativo de curto prazo é só o meu saldo do caixa. Ah, não, Marcos, eu quero visualizar esse indicador aqui com o saldo do banco e não do caixa, ou os dois. Eu posso duplicar o ponto e customizar de acordo com a minha necessidade. Isso se tratando de ativo, se tratando de passivo. Então, eu posso determinar o que é um ativo circulante, o que é um passivo circulante, um não circulante, o que é um exigível a longo prazo para dentro da minha empresa. Então, isso tudo ficou parametrizado dentro da telinha dos indicadores. O book tributário, né, é uma demanda que a gente tem aí de validação dos processos tributários da base do cliente com a legislação. Então, nosso objetivo e nossa meta é identificar esse produto aqui teve uma movimentação com incidência de PIS/COFINS, mas ele é monofásico. O cálculo desse ST utilizou um IVA para o seu estado, esse produto TST, né, tem essa particularidade, para o seu estado, esse produto é substituição tributária, mas a alíquota de IVA que ele está utilizando é 70%, e deveria ser 40%. A alíquota interna que você utilizou de 18%, deveria ser 12%. Então, a ideia é a gente trazer todo esse tipo de análise de tributação para facilitar o processo ali no recebimento fiscal
e garantir uma apuração ali fiscal eficiente. Sobre a reforma tributária, né, todos os nossos consultores hoje estão com total conhecimento para auxiliar o cliente nos cadastros, tirar dúvidas, mostrar para o cliente o que ele precisa fazer para que ele não pare o faturamento no dia 1 de 2026. E temos também algumas regras criadas já com uma categoria específica chamada reforma tributária, e essas regras vão ser liberadas para vocês agora no mês de outubro, juntamente às versões. Nas regras a gente vai conseguir mensurar rotina tal precisa estar na versão mínima X, o objeto tal dentro do Intor precisa estar na versão Y, precisa ter um cadastro lá na rotina 4000, a alíquota cadastrada lá ela tem que ser 1% somando o CBS mais o IBS, está diferente disso. Então essa regra ela vai conseguir mostrar para a gente todo esse cenário, e o cliente, através do TPG e o consultor, vai conseguir colocar o processo para rodar e já fazer os testes aí antes do dia 1º de janeiro de 2026. E para fechar aí agora, a gente vai abrir para vocês, né? Tem um QR Code aí na tela. Qual que é o objetivo desse QR Code? Esse QR Code, para os clientes interessados, a gente consegue disponibilizar para vocês um diagnóstico exclusivo da empresa e um acesso ilimitado ao TPG por 7 dias. Tá? Nesse diagnóstico é possível mensurar alguns riscos, né, que a empresa tem. A gente vai mandar para vocês um diagnóstico, um arquivo em PDF, que vai mostrando alguns riscos que a empresa corre hoje, que ela precisa corrigir nos seus processos. Se o Alex quiser complementar também, Alex. Não, tranquilo. É porque enquanto o pessoal vai pegando o QR Code, tem 2 perguntas aqui no QA, eu já vou aproveitar para responder elas. Então, Samuel Costa perguntou: a ferramenta auxilia na implementação de um processo, desde o treinamento até o uso prático? Sim, Samuel, ela auxilia. Então, dentro da ferramenta, nós temos como trabalhar com os planos de ações. Então, você pode determinar um processo de implementação, um processo do CISPAG, por exemplo, e dentro desse processo macro, determinar quais vão ser as atividades que vão ser executadas. Eu preciso cadastrar o banco, preciso cadastrar o layout do banco, gerar o arquivo, fazer a homologação, gerar o arquivo retorno também, criar o layout do arquivo retorno. Então, dentro da ferramenta, você pode ter um plano de ação macro, e dentro desse plano de ação macro, você vai tendo as atividades que vão ser executadas pelos usuários. E aí, na medida que vai ocorrendo as atividades, você vai fazendo esse acompanhamento. Então, sim, ela consegue fazer esse acompanhamento para você da implementação do processo até o uso do treinamento. Então, você pode colocar lá também a questão do treinamento. Etapa tal vai ser o treinamento. O treinamento vai ser com quem? Com consultor, TPG, vai ser com o TI da empresa. Você consegue colocar as atividades e destinar as atividades para quem vai ser os usuários que vão executá-la também. Tem uma outra pergunta aqui do QA, do Marcos Milhome. O TPG pode ajudar a minha empresa a sair de uma postura corretiva para uma postura preventiva? Sim, com certeza, Marcos. Por quê? Porque hoje a consultoria que a gente entrega no TPG, ela é uma consultoria mais preventiva do que corretiva. Então, o consultor ele vai propor, sim, assuntos, processos para ser implementado dentro do seu negócio. Na medida que o consultor vai entendendo como que funciona o seu negócio, ele pode sugerir, dentro do seu escopo hoje, você está usando o verbas padrão do Intor, mas ele te trava muito em alguns processos. Não seria interessante você trabalhar com o verbas multifilial? Porque dentro do verbas multifilial, você já tem um contrato automatizado que consegue fazer assinatura digital, isso já automatiza o processo de contrato para você. Dentro do seu escopo de entrega hoje, seu financeiro, fulano, ele paga lá 20 títulos diários no DDA, ele vai lá, bipa os 20 títulos para pagar. Seria interessante você colocar um processo do CISPAG, a gente cadastra o layout, te ajuda no processo de homologação e entrega ele prontinho lá para o financeiro, depois treina o seu departamento financeiro para que ele passe a utilizar esse processo. Então, a ferramenta, ela te dá essa postura, sim, de sair de corretivo para preventivo, e o consultor, ele vai propor, sim, várias implementações de processo de acordo com o dia a dia da empresa, de acordo com o que ele vai vendo ali também, que tem como ser implementado. Tem uma outra pergunta do Elmar José da Silva Júnior. Essas novas implementações de book tributário e reforma tributária
entram em vigor a partir de qual data? A reforma tributária, o Marcos falou que a partir de outubro as regras já vão estar disponíveis dentro da ferramenta do TPG. A reforma tributária, propriamente dita, ela começa a partir de 1 de 2026, correto? Né? 1 de 2026 ela já começa a validar. Então, a partir de outubro, nós já vamos trabalhar com os clientes para fazer os cadastros, já preparar os clientes, treinar, explicar como que é a questão da reforma tributária, quais são os impactos, quais são os cadastros necessários, para que o cliente fique tranquilo a partir do 1 de 2026. O book tributário, nós já estamos trabalhando numa forma de ter esses dados, de acordo com cada estado do cliente, a gente ter esses dados e ter as regras para fazer essas validações, como o Marcos falou. Então, eu tenho um produto hoje que ele é monofásico, ele não tem que ter PIS e COFINS, mas ele está entrando com PIS e COFINS. Então, o book tributário vai ter essa informação, que é uma informação interna que a gente vai ter, e ele vai cruzar com a tributação do seu produto, que é a tributação que vai estar cadastrada lá, ou na 212, ou lá na 514, ou através da importação do XML, que criou o pedido de compra e já pegou esses dados do fornecedor. Então, o book tributário ele vai fazer isso. Ele vai ter o core, que é o core do segmento do cliente, do estado do cliente, como que tem que ser essa tributação, e ele vai cruzar com as tributações hoje que tem nos cadastros dentro da sua empresa. São só esses, tá? Samuel, te trazendo mais um insight, a consultoria hoje do TPG, cara, ela vai te dar essa profundidade que hoje vocês não têm dentro do Intor. Por quê? Porque aqui é consultores sêniores, é consultores especialistas, consultores hoje que têm de vivência mais de 10 anos de mercado e mais de 10 anos de Intor. Então, o pessoal conhece muito. Então, às vezes, você tem um processo dentro da sua empresa e o consultor ele consegue te trazer um benchmark. Então, às vezes, ele tem um cliente que às vezes é do mesmo segmento seu, que lá tem um processo que funciona, ele fala assim, cara, será que a gente fazer isso daqui não vai funcionar para o seu negócio também? É claro que sempre mantendo a integridade. Ele não vai falar qualquer empresa, mas um processo que funciona numa empresa e que funciona num determinado segmento, ele também roda na sua empresa. Como eu falei lá atrás dos motivos do que nós devemos evitar, que eu coloquei atacado, distribuidor e varejo, é porque os problemas comuns que você tem na sua empresa é os mesmos problemas que milhares de clientes que nós atendemos aqui hoje. Então, problema de verba mesmo que eu falei, é 99% dos clientes que chegam para a gente na consultoria, o cliente não sabe trabalhar a verba, não sabe controlar a verba, não sabe nem o que é verba, não sabe como que a verba pode influenciar e aumentar ali a lucratividade da empresa dentro do negócio, dar um diferencial competitivo. Então, a consultoria hoje, ela te entrega isso, ela vai te dar uma profundidade maior para você conseguir trabalhar os processos macros e micros dentro do seu negócio. Então, aqui, para finalizar, né, somos o Trusted Advisor do nosso cliente. Qual que é a nossa intenção, nosso objetivo aqui no final? É ser o consultor de confiança do cliente, né? Como eu falei lá atrás, a ferramenta por si só ela não vai resolver o seu problema. Basta eu ter a ferramenta? Não. Na verdade, o diferencial é aliar a ferramenta ao serviço consultivo do nosso consultor. Então, o intuito é agregar valor, como o Alex falou, é propor melhorias, é propor processos que você possa trazer uma maior lucratividade, um melhor controle, uma melhor usabilidade do Intor para vocês. E quero aqui no final, né, agradecer mais uma vez a todos que participaram. Para nós é importantíssimo que vocês estivessem aqui. E nos colocamos aqui à disposição, eu, Alex, Marcos, em nome do time TPG. Se alguém tiver alguma dúvida, né, nossos e-mails estão à disposição. Meu muito obrigado e abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais.